Olá, meus amigos. Estamos aqui começando mais uma edição do canal Bastidores da Política, ainda nesse ambiente improvisado, onde a gente vem buscando trabalhar para melhorar cada vez mais a qualidade do conteúdo que é levado até você. Ainda assim, o nosso compromisso é estar todos os dias aqui postando um vídeo novo no canal. Por falar nisso, antes de mais nada, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, fortaleça o canal Bastidores da Política. Hoje pela manhã vocês viram que eu postei lá no Instagram, aqui do canal, um vídeo falando que traria para vocês as razões que podem estar aí por trás desses movimentos que não são aleatórios. Me refiro aos movimentos, aos ataques que o senador Alessandro Vieira vem desferindo contra André Moura, seu companheiro de chapa ainda, pelo menos ainda, companheiro de chapa na disputa pelo Senado na base governista. Alessandro, o primeiro deles, dos ataques, foi levar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para depor na CPI do crime organizado no Senado. Um depoimento armado, um depoimento articulado pelo relator, senador Alessandro Vieira, e pelo depoente, que foi realmente o que o ex-governador Antony Garotinho disse durante o seu depoimento na CPI do crime organizado, que na noite anterior jantou com o Alessandro e aí trocaram figurinhas. Paralelo a esse movimento, guardem bem o fato que eu vou trazer para vocês aqui, que foi a menção na CPI do INSS, do escândalo do INSS, do nome de André Moura por correligionários do senador Rogério Carvalho. Vocês lembram que lá atrás André Moura teve o nome mencionado na CPI do INSS e depois surgiram aí de onde foi que partiu a ideia, a criatividade de tirar o nome de André e colocá-lo no meio do escândalo do INSS, correligionários do senador Rogério Carvalho. Anote aí, tá bom? Mas o vídeo é sobre os ataques de Alessandro. Será mesmo? Vamos seguindo. Na fala de hoje de André Moura, questionado pelo radialista Narciso Machado sobre qual o posicionamento dele diante dos ataques levianos e, para dizer o mínimo, irresponsáveis feitos pelo senador Alessandro Vieira ontem no mesmo programa, André até que me surpreendeu, não vou mentir. Ele foi muito sereno diante do ataque pessoal que Alessandro fez contra André, porque não foi uma crítica política, não foi um ataque político, né? Foi um ataque pessoal, com a motivação clara de promover, de gerar a desestabilização emocional de André. Mas mesmo assim André reagiu de forma fria, como eu venho dizendo que ele vem reagindo sempre. Até hoje, onde ele poderia deixar o emocional aflorar, não se deixou levar. Mas ao contrário do que muitos imaginavam que André ia agir pela emoção, antes de falar no programa de Narciso Machado, o comunicado que ele fez exclusivamente no programa do radialista, antes havia feito ao governador Fábio Mitidieri. Os dois combinaram, na verdade, de conversar agora durante o carnaval para tentar, de alguma forma, pelo menos da parte do governador, foi o que pôde se ouvir nas falas de Mitidieri hoje, ainda durante o dia, depois que foi divulgada o corte da entrevista aí de Narciso Machado, teve a repercussão do programa de Narciso, diante da fala de André, de dizer que não participa mais do agrupamento onde Alessandro Vieira faça parte. O governador Fábio Mitidieri disse que vai tentar, de alguma forma, chamar o feito à ordem, de maneira que André não permaneça sendo atacado da forma que está. Se vai conseguir, só Deus é quem sabe. Mas vamos tratar do que não é fake, nem especulação. Vou trazer para vocês aqui uma informação que essa sim eu posso dizer também que é exclusiva. Em Brasília, irmanados e alinhados estão
o senador Alessandro Vieira e o senador Rogério Carvalho. Sabe quando... vocês já viram o canal da National Geographic? Eu gosto de um vídeo, caça das baleias. Não é caça às baleias, é caça das baleias mesmo. É um filme, uma produção de... mostra como as baleias orcas caçam em dupla. Quando tem sangue na água, é um problema. Então, elas ficam dando mordiscadas ali para depois atacarem em conjunto. É o que estão fazendo com o André, dando mordiscadas. A primeira foi lá na CPI do INSS. Lembra que eu falei a vocês? Rogério Carvalho colocando seus correligionários para tentar maliciosamente inserir o nome de André no meio desse escândalo do INSS, onde quem de fato está inserido, mergulhado na verdade, é o PT, do senador Rogério Carvalho. Trazendo para cá, para Alessandro Vieira, vem a oitiva de Antony Garotinho, um depoimento, como eu disse aqui, como eu não, né? O próprio Antony Garotinho disse lá na CPI do crime organizado no Senado, um depoimento armado, combinado, num jantar na noite anterior com o senador Alessandro Vieira. Então, a informação que eu trago para vocês, de uma fonte de Brasília, muito próxima, inclusive, ao senador Alessandro Vieira. Porque é aquela coisa, né? Segredo, ele só é segredo quando é de um. Somou 1 mais 1, deixa de ser segredo. Aí, Alessandro, meu amigo, você foi traído por quem eu não sei. Eu sei que chegou até mim, que partindo de Brasília, existe uma articulação entre o senador Alessandro Vieira e o senador Rogério Carvalho para provocar a saída de André Moura da chapa governista, fazendo com que Rogério seja acomodado na chapa de Mitidieri, já que Mitidieri disse que não desfaz a chapa dele, a não ser que André peça para sair. Esse é o foco. Esse é o objetivo tanto de Rogério quanto de Alessandro Vieira. E por qual razão? Vocês viram que foi divulgada agora a pesquisa do Instituto França, onde Rogério Carvalho está em terceiro colocado, avaliando os cenários numa posição de terceiro colocado consolidada. Alessandro Vieira segue ali em primeiro colocado e André Moura em segundo colocado. As 3 posições estão consolidadas, considerando o cenário que foi apontado pela pesquisa do Instituto França. O ponto curioso é que Alessandro e Rogério são senadores de mandato disputando a reeleição. Então, poderiam ter muito mais a apresentar e, consequentemente, pontuar melhor nas pesquisas. Mas não é isso que a gente está vendo. Apesar de Alessandro Vieira estar em primeiro colocado, André sem mandato e tendo vamos dizer assim, o legado do seu mandato conferido lá aos idos de 2018, mas que continuaram ali surgindo em Sergipe, em todos os 75 municípios do estado, consolidado em segundo lugar, André está. Então, o alvo é André e vai continuar sendo assim até o dia da eleição. Porque a esquerda, e aí é onde eu vou chegar no foco de Alessandro. A esquerda, todo mundo sabe que a esquerda não divide voto, não seria diferente em Sergipe. A esquerda ela não divide voto. Então, ela vai estar toda junta apoiando o Rogério. Será mesmo? O ex-ministro Márcio Macedo, mesmo dizendo aí na frente das câmaras que está on com o Rogério, todo mundo sabe que existe uma mágoa antiga dentro do PT, difícil de ser cicatrizada, mas que se de repente, quem sabe, sei lá, o presidente Luiz Inácio colocou os panos quentes, não sei. O fato é que o compromisso de Márcio é ser eleito deputado federal. Se Mitidieri conseguir viabilizar isso, o que vocês acham que Márcio Macedo vai priorizar? O mandato de deputado federal ou o mandato do seu correligionário ao Senado? Mesmo a esquerda não dividindo o voto e tendo que votar num candidato e sendo a prioridade do presidente Lula
fazer número nas duas casas do Congresso Nacional, o foco, tanto de Rogério quanto de Alessandro, é André Moura. Por quê? Rogério, ele quer se consolidar como o segundo voto. Ele se consolidando como... Lembre-se que para o Senado esse ano são 2 votos. Rogério quer se consolidar como um segundo voto, sabendo que para ele pesa a favor o fato da esquerda não dividir voto. Mas se ele se consolidar nas pesquisas como o segundo voto, a segunda opção, mandato garantido, reeleição sacramentada. Já Alessandro está na base ali, na chapa junto com André. Prefeitos da base governista vão ouvir do governador Fábio Mitidieri o pedido para votar nos dois. Mas se Rogério já estiver consolidado como uma das opções de alguns prefeitos, e considerando que o União Brasil é a segunda maior força política do Estado, perdendo apenas para o PSD, vocês acham que existe mais facilidade da base governista, os prefeitos e as lideranças da base governista escolherem André ou escolherem Alessandro? Vocês entenderam a lógica do raciocínio? O foco de Rogério e de Alessandro é André Moura. E aí, eu quero fazer um apelo pessoal aqui. Já que no vídeo anterior, falando desse mesmo assunto, eu disse que sou correligionário dentro da base governista, liderado, portanto, pelo governador Fábio Mitidieri. Mas faço um apelo aqui ao secretário Milton Andrade. Você vai perguntar, e o que é que Milton tem a ver com essa história? Milton é uma figura muito importante dentro de todo esse contexto aí que envolve Alessandro Vieira, porque é uma figura que o senador Alessandro Vieira ouve muito. Então, meu amigo Milton, eu tô chamando de amigo, mas sem nenhum traço de intimidade, por favor, não me entenda mal. Converse com o senador Alessandro Vieira, Milton. Você é um cara de grupo. Então, faça o senador ouvir a voz da sua razão. Faça Alessandro enxergar que, agindo dessa forma, ele não está prejudicando o André, está prejudicando o governador Fábio Mitidieri, o projeto de todo o agrupamento. Então, toda essa avaliação eu queria trazer para vocês hoje. Existe uma aliança de bastidores que eu estou trazendo para vocês agora entre Alessandro e Rogério Carvalho, para que André seja retirado da chapa governista, mas não porque Fábio vai tirar, mas porque o próprio Fábio, o próprio André não vai se sentir à vontade e vai pedir para sair. Vamos aguardar o que é que vai acontecer e esperar a conversa do governador Fábio Mitidieri com André Moura agora no Carnaval. O que eu tinha para falar no vídeo de hoje era isso, meus amigos. Qualquer nova informação sobre esse e qualquer outro tema, você confere aqui no Bastidores da Política. Um abraço.